Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. É um prazer estar com vocês novamente essa noite para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus e orarmos. O salmo para hoje é o salmo de número 32. Salmo de número 32. Este salmo, ele tem por título a bem-aventurança de quem recebe o perdão. É um salmo atribuído a sua autoria ou composição a Davi. É um salmo didático, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Este é o salmo de número 32. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito desse salmo, pensando na culpa. Eu gostaria de conversar contigo, meu irmão, minha irmã, a respeito desse tema, a culpa. Ele vai dizer nesses 11 versículos assim: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou. Eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, eu confessei a ti todos os meus pecados e não escondi a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, eles orarão a ti enquanto há tempo, para que não se afogue quando vier a inundação. Pois tu és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para serem controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. É assim que Davi, ele faz a sua composição do Salmo de número 32. Uma quantidade enorme, talvez a maioria das nossas enfermidades, são resultados das doenças emocionais, chamadas doenças psicossomáticas. A culpa é uma das maiores responsáveis das nossas doenças psicossomáticas, ou pela grande parte delas, é responsável pela grande parte delas. Muitas pessoas vivem debaixo de profunda culpa, e muitos médicos, psicólogos, psiquiatras afirmam que a culpa não resolvida é uma causa enorme de pessoas que têm doenças mentais e até causa enorme de suicídio. O nosso passado, o meu passado, o seu passado, o nosso passado, pode às vezes estar cheio de sentimentos negativos, de pecados escondidos e erros escondidos, erros cometidos e escondidos, frustrações, culpas. E isso pode trazer ou provocar distúrbio no nosso corpo, na nossa mente e principalmente nos relacionamentos. Até certo ponto, abalar ou prejudicar a nossa saúde emocional e até mental. Segundo Davi, no Salmo 32, o pecado é o grande causador da culpa. O pecado, segundo Davi, ele pode ser visto em 4 aspectos, aqui segundo o Salmo: a transgressão, a iniquidade, a maldade e o engano. A culpa é o resultado de todo pecado não confessado contra Deus. Ele vai dizer no versículo de número 2, sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em consideração, cuja consciência está sempre limpa.
Uma consciência limpa, ela dissipa toda a culpa. E um coração sem culpa, louva, bendiz ao Senhor. Ele vai dizer que a culpa ou o pecado não confessado, que gera culpa, ele traz algumas consequências para o nosso corpo. Primeiro, o versículo de número 3, ele vai dizer o envelhecimento dos ossos. Ele vai dizer, enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Então, a consequência de você viver sobre o pecado não confessado e essa culpa que vai gerando de não confessar o erro, a transgressão, pode gerar envelhecimento dos ossos, segundo aquilo que o Salmo está nos dizendo. A segunda consequência da culpa ou de não confessar o pecado é a angústia. Ele vai dizer que todo dia eu gemia o dia inteiro, dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Ele sente que o vigor dele, do seu corpo, estava definhando, o meu corpo estava definhando, eu gemia dia e noite, e agora ele vai dizer, dia e noite, eu estava angustiado, porque a tua mão pesava sobre mim. E ele vai dizer ainda que outra consequência é que a força se evaporou. E aqui, nessa versão da Nova Versão Transformadora, ele vai dizer, minha força evaporou como água no calor do verão. Observa comigo, meu irmão, as consequências dessa culpa. Primeiro, envelhecimento dos ossos. Segundo, angústia. Terceiro, esgotamento do corpo. E por fim, ele vai dizer ainda no versículo de número 10, que muitas tristezas e sofrimentos ele ainda curtiria, ele iria sofrer. Então, é muito mais fácil ao lidar com a culpa, é fazer aquilo que ele mesmo propõe, confessar o pecado, confessar aquilo que é a causa, a motivação do meu sofrimento. E ele vai dizer, enquanto eu me calei, eu estava sendo consumido, mas a resposta que eu vou dar à culpa é confessar ao Senhor o meu pecado, não mais ocultar. Eu vou jogar aberto, eu vou falar a verdade. Com certeza você, meu irmão, já tem passado por isso nos seus relacionamentos. É muito fácil você magoar pessoas que nós amamos. E é muito fácil, através dos nossos relacionamentos, nós sentirmos culpa. Culpa porque deveríamos agir de uma forma que nós não agimos. Tratar pessoas ou falar com pessoas com mais brandura, com mais calma, e às vezes uma palavra fora do contexto, uma palavra ofensiva, faz gerar no nosso coração a culpa. Muitas coisas pode originar no nosso coração e na nossa mente a culpa. Mas o remédio que Davi ele vai nos ensinar fala a verdade, confessa a verdade. Diga à pessoa que você magoou, que você ofendeu, ou que você pensa que talvez gerou um atrito, confessa o teu pecado. A Bíblia diz, Tiago, irmão de Jesus, lá na sua epístola, ele vai dizer, eu confessei o meu pecado para que eu possa ser curado. Confessa o teu pecado para que possa ser curado. O melhor remédio para vencer a culpa é a confissão, é falar a verdade. Meu irmão, para terminar, ele vai dizer assim, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Deus sabia que eu sou e seria um pecador ingrato e um pecador constante. Deus sabia que para o homem é muito difícil ele mudar a sua natureza. Por mais que nós tentamos, por mais que eu tente, você tente viver uma vida perfeita de santidade, com certeza em algum momento da vida você vai cair. Muitos pactos foram feitos no Antigo Testamento.
e todos eles foram quebrados, porque o homem não consegue manter-se fiel ao pacto. Porém, Deus é santo, Deus é maravilhoso, Deus é amoroso, e mesmo sabendo que eu posso quebrar a aliança, Ele resolveu me perdoar. Ele resolveu perdoar porque sabia que eu não conseguiria por mim mesmo me manter e continuar santo, perfeito por toda a minha vida. Porque eu tenho esse viver, e esse viver, como diz Paulo, eu vivo na carne. Eu vivo militando contra aquilo que é a vontade de Deus e a vontade da minha carne. Então, com certeza, em algum momento, eu vou pisar na bola. Com certeza, em algum momento, eu vou magoar alguém. Com certeza, em algum momento, eu posso te magoar, você a quem eu chamo de amigo. Porque o meu coração é enganoso. Porque eu sou pecador. E mesmo assim, Deus, Ele resolveu me perdoar. Mesmo assim, Deus, para mostrar a sua bondade, mostrar o seu infinito amor, Ele resolveu perdoar todos os meus pecados. É por isso que, da mesma forma que eu sou perdoado por esse Deus maravilhoso, eu devo perdoar aqueles que me ofenderam ou aquele que eu tenho ofendido. Essa é a forma exata do amor de Deus. A forma exata é: confessa o teu pecado, confessa o seu erro, confessa, se livra dele. Você não precisa viver a sua vida trazendo sobre o teu peso, o peso da tua responsabilidade, sobre os teus ombros, esse peso. Você não precisa disso. Confessa o teu pecado e diz: Senhor, me ajuda para a glória do teu santo nome. Meu querido irmão, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Eu instruo a você, meu irmão, a você, minha irmã, que leia o Salmo 32. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, não atribui culpa, e que você possa lidar com os pecados, lidar com a iniquidade de uma forma clara. Primeiro, confesse a Deus, confesse o teu pecado, peça perdão a esse que é digno, o Cordeiro Santo, digno, que morreu lá na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E confesse ao teu irmão que você ofendeu. Confessa ao teu irmão que você magoou, para que, em nome de Jesus, nenhuma rusga, nenhuma barreira, nenhum obstáculo se ponha entre você e ele. Que o seu relacionamento com os seus irmãos da fé, com a sua família, possa ser relacionamentos produtíveis e saudáveis. Meu irmão, nesse período de quarentena, tem muitas pessoas que não conseguem ficar dentro de casa porque não conseguem ter um bom relacionamento com seus próprios familiares. Eles estão preferindo sair e até arriscar a sua saúde do que ficar dentro de casa, porque é um inferno viver uma vida cheia de culpa, viver uma vida onde relacionamentos estão quebrados. Ponha em ordem a sua casa. Ponha em ordem os seus relacionamentos, para que você seja abençoado. E ele vai dizer, para terminar, ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. A minha alegria está em saber que o Senhor, o meu Deus, perdoa o meu pecado. E assim como Ele perdoou o meu pecado, eu posso perdoar a todos os meus irmãos. Legal? Fechou? Muito obrigado ter você aí com a gente. Hoje eu tenho a alegria de receber alguns irmãos nossos muito legais. Olha a turma legal que está aqui dentro de casa. Olha que legal. A turma lá de Indaiatuba. O Toninho tá vendo, Toninho? O pessoal, que bonito. Jailson, Késia, Timóteo, Emily e minha esposa, toda a família aqui bonita, aqui ó, tá bom? Nós estamos afastados um pouquinho do outro, tá bom? Para não dar problema com o coronavírus. Mas nós vamos cantar, vamos lá? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor.
aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Você entendeu? Nós não podemos deixar criar barreiras nos relacionamentos. Então, se eu tenho ofendido alguém, ou se alguém me ofendeu, é tempo de pedir perdão. É tempo de renovar a aliança, para que não fique porta aberta para o diabo, o nosso adversário, entrar. Pensa um pouquinho nesse período de quarentena. Pensa se você tem magoado alguém. Pensa se há alguma rusga em algum relacionamento familiar. Faz isso para a glória de Deus. O perdão, assim como o amor, não depende da gente. É o perdão de Deus, é o amor de Deus. É por isso que nós amamos como Jesus nos amou e perdoamos como Jesus nos perdoou. Se depender do meu coração, vai ser difícil, porque o meu coração é enganoso. Mas eu não dependo de mim mesmo. A minha dependência é do Senhor. Que Deus te abençoe e abençoe bastante a sua vida. Foi bom tê-los conosco, viu? Pessoal, Luana, já está com saudade do maridão? Valsonilha, o pessoal tá aqui, ó. Grande abraço para vocês. Manda um abraço para dona Dalgisa. Fica com Deus. Povo de Ebenezer, beijão para vocês. Raquel, manda um beijo para mãe. Com Deus.